E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Cristiano e hoje é o primeiro vídeo da série Não Caia em Fake News, isso de Química. Nesses vídeos, nós vamos desvendar algumas fakes que estão rolando por aí, utilizando sempre os conhecimentos de Química. E para o episódio de hoje não poderia ser diferente, nós vamos tratar de coronavírus. Episódio de hoje, pH do coronavírus. Entre os vários fakes que têm rolado aí sobre o coronavírus, um que circulou essa semana é sobre o pH do vírus. Pessoal, é importante a gente trabalhar com essas fakes, eliminar essas fakes, exatamente por quê? Porque as pessoas acabam escutando o que está lá nas informações, passando essas informações para frente. A gente sabe que as redes sociais, isso é muito fácil, todo mundo acaba recebendo, isso viraliza, mais até mesmo do que o próprio vírus, enquanto que no Brasil nós temos, por enquanto, cerca de aí 5 mil casos de coronavírus. Esse vídeo aqui circulou entre milhões de pessoas. Então é muito importante a gente desvendar e não passar essas informações para frente. Por quê? Porque as pessoas elas acabam acreditando, e não são só pessoas ingênuas, não acreditem que são só pessoas que não têm estudo que vão acreditar nessas informações. Eu já recebi muita fake de gente com mestrado, com doutorado, porque a pessoa acredita no que está lá porque lhe convém. Então nós temos que tomar cuidado. E como que a gente toma cuidado com isso? Buscando as informações e tendo conhecimento. No caso do vídeo de hoje, nós vamos usar o nosso conhecimento em química para eliminar essa fake. Então, vamos aí à nossa fake news de hoje. A fake news ela dizia o seguinte: olha lá, isso serve para informar a todos que o pH do vírus corona varia de 5,5 a 8,5. E aqui abaixo tem, inclusive, uma informação de uma revista, vem lá, ó, Revista de Virologia, abril de 1991, página 1916. Isso é uma coisa comum nas fakes. As pessoas que criam essas fakes, não se sabe por quê, se por maldade, falta do que fazer, elas colocam lá alguma fonte de uma forma qualquer, uma fonte que as pessoas vão se ancorar nela. Pode ser uma fonte de uma revista, talvez a revista nem exista, você pode até procurar na internet para ver se essa revista realmente existe. Pode ser também informação que veio de um centro de pesquisa, coloca lá qualquer centro de pesquisa conhecido, USP, por exemplo, universidades americanas, ou mesmo médico tal, médico que estudou sobre tal coisa. Então, geralmente as fake news elas vêm com uma informação um pouco vaga e eles colocam uma fonte qualquer ali para dar alguma credibilidade para ela. Então, não caiam numa fake só porque tem alguma informação sendo colocada, da onde veio. Tem que ter uma fonte confiável. Uma fonte confiável é onde você realmente tem ali uma referência de alguém que disse aquilo, que publicou aquilo, para que você realmente saiba o que está acontecendo. Tá? Continuando aí, vamos ler o restante dessa fake. Tudo o que precisamos saber para vencer o vírus da coroa, olha só, coroa, ou seja, está faltando um N ali, em vez de corona, coroa. É muito comum isso, pessoal, aparecer nas fake news também erro de português. A gente ajuda a desvendar aí que é uma fake se você encontrar alguns erros de português também. Continuando, precisamos comer mais alimentos alcalinos que estão acima do nível de pH do vírus. E aí, abaixo, que é a parte mais grotesca de todas, é a lista de alimentos com alguns pHs. Então, vamos começar aí, ó. Limão, 9,9 de pH. Depois, lá embaixo, tem o abacate, 15,6, alho, 13,2. Abacaxi, 12,7, dente de leão, 22,7. Para começar, pessoal, nem precisamos subir lá em cima, só nessa tabelinha, nessa listinha que ele colocou aqui com alguns pH, a gente já mata que é uma fake news. Para quem conhece química sabe que o pH ele varia de 0 a 14, então a variação é apenas de 0 a 14. Aqui nós temos valores absurdos. Outra coisa, se eu tiver um alimento com pH muito alto ou muito baixo, esse alimento não pode ser ingerido. Eu não tenho ingestão de alimentos com pH muito alto ou muito baixo, porque ele causaria sérios
graves problemas no trato digestivo. Mais um erro, limão, ele é ácido, lima é ácida. Tangerina também são frutas cítricas, que são todas ácidas. Abacaxi é a mesma coisa. O pH ácido ele é de 0 até 7. O pH igual a 7 é um pH neutro. E acima de 7 até 14, que é o máximo que nós temos de pH, é o pH que a gente chama de alcalino, que são pH para substâncias básicas. Então, aqui você já mata a charada. Uma outra coisa também é só olhar sobre o valor ali do pH do vírus e ver se realmente isso tem uma referência lógica. 5,5 a 8,5. O pH do nosso organismo, o pH ideal do nosso organismo, que é o pH no nosso sangue, é de 7,35 até 7,4. Passou o pH deste valor, você já tem um problema de saúde sério. Só que esse é o pH do sangue. O alimento ele não vai direto para o sangue, a gente não se alimenta direto pelo sangue. Nós se alimentamos, o alimento vai para o nosso estômago, lá ele encontra um ambiente ainda muito mais ácido. Nesse ambiente ácido ele vai se transformando, ele precisa desse ambiente ácido exatamente para o alimento sofrer uma primeira reação química lá, quebrar e depois liberar os seus nutrientes. Depois ele chega lá no intestino, onde o pH já é um pH mais básico, mais alcalino. Então aqui tem várias informações encontradas. É importante também falar que é o seguinte, você comer um alimento, você não vai mudar o pH do teu organismo. O vírus, ele fica onde? No pulmão, que tem sangue, e ele fica na tua garganta. Se você se alimenta, o alimento vai no estômago e lá ele vai sofrer modificações. O pH dos alimentos que a gente come, em geral, eles têm um pH aí entre 2, 3, 8. São pHs que, quando chega no estômago, que o pH é mais ou menos 1, você tem uma modificação aí. Depois, o quanto que esse alimento vai modificar o pH do teu sangue é mínimo. Isso não acontece. Para você ter uma modificação do pH do teu organismo, do teu sangue, o que modifica realmente é o próprio processo respiratório, porque você respira gás carbônico e esse gás carbônico, lá ao ser dissolvido no sangue, ele acidifica o sangue. Tá? Sem mostrar muitos detalhes sobre isso, a gente pode até fazer uma aula adicional sobre essa parte, mas aqui tem muita fake. É de cara, quem estudou um pouquinho de química já sabe. Mas para a gente continuar, só para ficar uma coisa um pouco mais densa, vamos falar um pouquinho melhor sobre esse pH. Então, antes de eu poder falar sobre pH, vamos lembrar da definição de ácidos e bases. Quando ele falou lá em alcalino, ele está falando de substâncias que são básicas. A definição de ácidos e bases, que a gente usa no nosso dia a dia, ela é uma definição lá de 1884, de Arrhenius. Ela diz o seguinte: o ácido é um composto que, em solução aquosa, se ioniza formando íon hidrogênio, H+. A base é um composto que, por dissociação iônica, produz íons hidróxidos OH- em água. Então, as duas definições se referem à água. E, no caso do pH, ela é uma escala que calcula a quantidade de H+ no meio. A partir da quantidade de H+ que eu posso chegar na escala de pH. Então, essa escala de pH é o chamado potencial hidrogênio-iônico. Consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. As substâncias em geral podem ser caracterizadas pelo seu valor de pH, sendo que este é determinado pela concentração, olha só, de íons hidrogênio. Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+. Então é sempre o contrário. Maior a quantidade de H+, mais ácido a substância se encontra, menor o pH, próximo a zero. E menor a concentração de íons OH-. Então, as bases, aí, quando eu tiver uma substância básica que libera no meio OH-, aí o pH vai ser maior, é o contrário, porque daí eu vou ter menos H+ no meio e o pH vai ser maior. Então, as bases têm pH próximo aí, se for uma base mais forte, próximo ao 14, que é o limite. Mas olha só, o limite é 14, aí é um meio alcalino, realmente, acima de 7. Os valores de pH variam de 0 a 14 e podem ser medidos através de um aparelho chamado pHmetro, mas podemos medir o pH com menor precisão
uso de indicadores. Um indicador fácil, legal, que você pode fazer em casa, aproveitar esse tempo de quarentena até com brincar com as crianças, separar algumas substâncias que são ácidas e básicas que tem em casa, é com repolho roxo. Você pega um pedaço de repolho roxo, você bate esse repolho roxo com a água no liquidificador, coa, e esse extrato de repolho você coloca em algumas substâncias para ver quais são as faixas de pH que você tem dessas substâncias. Olha só, nós temos na faixa de 11 a 12 uma cor verde. Como é que eu posso obter essa cor em casa? Se você tiver um pouquinho de soda cáustica. Soda cáustica é uma base, hidróxido de sódio. Então o pH da soda cáustica vai ser um pH alto. Se eu pegar um pouquinho de soda cáustica e colocar no repolho roxo, eu vou ter uma cor verde. Entre o pH aqui próximo a 9, eu vou ter uma cor azulada. A cor azulada a gente obtém, por exemplo, com um pedaço de sabão, sabonete, se não for sabonete neutro, né? Porque o sabonete neutro, a ideia seria que foi um sabonete que foi neutralizado, já que todo sabão, sabonete, quando ele é produzido a partir de soda cáustica, e como sobra uma certa quantidade de soda cáustica lá, você teria um pH um pouco mais básico. Mas ele pode ser neutralizado. Se for neutralizado, aí sim eu tenho um sabão neutro ou um sabonete neutro. Tomem cuidado com isso, porque eu já testei muito sabonete que dizia na embalagem neutro e não era um sabonete de pH neutro. Ele tinha um pH, por exemplo, eu comparei uma vez 2 sabonetes infantis, tinha um que tinha pH 7, realmente era neutro, e outro que também dizia na embalagem que era neutro, o pH dele deu 8. Então era um pH básico nesse segundo exemplo. Aqui, continuando na nossa escala aqui com o repolho roxo, ele neutro vai ter um pH aqui entre 6 e pH 7, você vai ter uma cor roxa realmente. Aí conforme você vai indo para o meio mais ácido, ele pode chegar até no vermelho. Em casa é difícil nós termos uma substância que a gente consiga obter um vermelho, mas nós podemos chegar nesse rosa, que dá uma cor bem bonita, só usando o vinagre. Porque o vinagre é uma substância ácida também, mas é um ácido mais fraco. E na concentração que você tem de ácido no vinagre, você vai ter uma coloração mais para o rosa aí. Okay? Para chegar em pH 1, eu precisaria de um ácido forte como o clorídrico. Dificilmente a gente tem esse ácido em casa, a não ser que alguém tenha o ácido muriático, que é um ácido que é utilizado para limpar calçados, etc. Mas hoje ele é bem difícil de ser encontrado para venda, então dificilmente você vai ter este em casa. Okay? E aqui a gente consegue ver nesse último slide exatamente o pH de algumas substâncias que foram colocadas lá na fake news. Olha só, o suco de limão, que ele colocava lá como pH acima de 7, um pH alto, ou seja, teria caráter alcalino, então, ele tem um pH aqui acima de 2, né? Ele é uma substância ácida. Olha o suco gástrico aqui, ó. Um pouquinho acima de 1 vai ser o pH dele, ok? A água gaseificada, ela também tem caráter ácido, já que você tem gás carbônico. A mesma coisa que eu falei em relação à nossa respiração. Na nossa respiração, o gás carbônico que entra, ele acidifica o nosso sangue. E a mesma coisa, a água gaseificada, ela tem um caráter ácido. Olha a água pura aqui, ela é neutra, né? A água pura, obviamente, ela não tem ácido no meio, aí ela tem um caráter neutro, seu pH é 7. Aí nós temos aqui caráter alcalino, por exemplo, cremes dentais são alcalinos. É importante que alguns cremes dentais sejam alcalinos para que você possa eliminar algumas bactérias aí que vivem num pH mais ácido na nossa boca. Conforme nós deixamos restos de alimentos na boca, a nossa saliva vai acidificando com a decomposição que vai acontecendo desse alimento que fica ali. E por isso que os cremes dentais eles são, então, na sua maioria, alcalinos. Nós temos lá no topo, então, uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Beleza, pessoal? Então, aí a gente conseguiu desvendar essa fake news. Essa fake news realmente é absurda. Quem tem um conhecimento de química, mesmo básico, consegue desvendar ela só olhando esses valores de pH absurdos que não existem, mas nós temos que cuidar com as demais, porque tem fake news que a gente dá uma olhada ali de cara, a gente vê, olha, essa aqui não sei, a gente não tem conhecimento sobre, o que eu faço sempre? Sempre pare e dê uma pesquisada e procure uma fonte exata de conhecimento. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção nesse vídeo. E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Até mais!